Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha estante. Vou fazer aqui de novo um tour pelos meus livros. A última vez que eu fiz isso foi em 2020, eu acho, e caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui embaixo pra você assistir, pra ver a diferença. Eu acho que em quantidade de livros talvez não tenha aumentado tanto, mas eu mudei completamente porque eu tinha uma estante só dessa branca e tinha uma estante assim marrom baixa. E aí agora eu só tenho estantes assim grandes brancas e aí eu vou mostrar pra vocês minha nova organização e como ficou. Geralmente eu mostro um geral assim de como está organizado e aí depois eu mostro e falo um pouquinho de livro por livro, se eu já li, o que eu achei, se eu não li ainda, o que eu espero desse livro. E então é isso, eu já vou começar logo porque sei que vai ficar longo. E também, gente, por favor, se você está aqui ainda... Se você está assistindo esse vídeo, por favor, dá o like, porque dá muito trabalho pra gravar esse tipo de vídeo. E eu nunca peço, então eu acho que hoje eu mereço. Então, assim, vou mostrar pra vocês. E é isso. Aquelas duas estantes, essa daqui e essas aqui, as primeiras estantes, na verdade, são de livros mais antigos, livros que eu gostava mais quando eu era adolescente. Essa primeira aqui, ela é de livros que eu ainda não li, então a maioria dos livros que eu não li ainda estão aqui. Essa estante aqui, essa prateleira, é de álbuns de K-pop e também CDs, assim, de música. E aqui embaixo são revistas. Essa estante aqui, essa prateleira é toda da Agatha Christie. Aqui embaixo tem mais alguns da Agatha Christie. Aqui eu tenho ficção científica. E aqui são livros de suspense e terror. Aqui embaixo são fantasias. E essa prateleira aqui eu coloquei alguns livros assim que não tem muito quadrinho, né? E também livros tipo de arte, coisa da época da faculdade. Aqui do lado eu deixei, eu acho que eu vou deixar tipo últimos livros lidos, porque eu sempre fico com preguiça de reorganizar. Então vou ir deixando aqui. E também livros que eu estou lendo no momento. O Miserável está aqui porque ele é mais pesado mesmo, para poder não cair os outros. E aqui embaixo são livros que eu pretendo doar ou vender, que eu não quero mais aqui na minha estante. Bom, aqui nessa primeira estante tem os livros do Harry Potter. Eu tenho duas coleções completas e mais esse daqui que é o tipo ilustrado. Esse daqui que é tipo uma... não é bem uma spin-off, mas é tipo o 8º livro, mas ele não foi escrito pela J.K. Rowling. E aqui eu tenho os DVDs e também aqueles livros da biblioteca. Aqui no cantinho tem também quadribol e é da época também do filme. Esse daqui é o primeiro que eu comprei e ganhei, na verdade, que é o último livro que eu ganhei quando eu tinha 15 anos. E aí depois eu comprei essa coleção aqui e essa foi a última. Aqui, como eu disse, são livros mais da época que eu era adolescente, né? São alguns dos primeiros livros que eu tive / comprei. Esse daqui é A Mediadora, que é a minha série, assim, preferida, eu adoro. É da Meg Cabot e eu, inclusive, comecei a reler. Eu até tinha começado a gravar um vlog, mas eu parei e eu continuo achando super divertido. A personagem principal desse livro é bem, assim, interessante, meio diferentona. E eu adoro esses livros, acho as capas deles bem bonitas. E eu lembro que na época eu gostei demais de ter lido e eu li várias vezes cada livro, porque era meio que os únicos que eu tinha. Tenho aqui o Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, que eu sempre falo que eu não vejo problema, tipo, eu vejo muitos problemas. Muitos problemas no romance em si, muitas coisas ruins nele, mas aquele negócio que o povo fala que, que é vampiro, que brilha, eu acho isso péssimo, porque é claramente um livro para adolescentes, não é pra ser um livro de terror. Então, sempre que alguém critica, eu fico com raiva. Mas eu entendo as outras críticas hoje, como adulta, eu consigo ver outros problemas muito graves, mas mesmo assim eu gosto muito, porque acho que foi os primeiros livros, assim, que a gente comprou aqui na minha casa, que a gente passou a não pegar só da biblioteca, mas ter livros em casa. Então, assim, eu acho que isso também aconteceu com muitas pessoas, então eu tenho um carinho muito especial por eles. Aqui eu tenho o Fallen e o Tormenta, que na época eu lembro de ter gostado bastante. Acabei não terminando de ler a série. Hoje em dia, não sei se eu leria, se eu gostaria, né? Porque, como eu disse, são livros bem adolescentes. Beijada por um Anjo é a mesma coisa. Esse livro aqui eu li bem recentemente, eu acho que eu li ano passado. E eles estão aqui porque é dessa categoria, apesar de eu ter lido depois. E, inclusive, eu achei péssimo. E eu acho com certeza que é pelo fato de eu ter lido, né, depois de adulta, eu li, tipo, na época errada.
Então, não gostei muito, mas mesmo assim eu vou deixar eles aqui. Mesma coisa, esse Morada da Noite. Esse daqui eu lembro que já na época eu não gostei. Eu lembro de ter achado o final desse último livro aqui, desse quinto, bem ruim. E eu sei que tem mais uns 5 pra frente. E, tipo, eu lembro que eu nem quis continuar porque eu achava já ruim já na época. Então, provavelmente hoje eu não ia gostar também. Mas, como eu disse, essa estante, ela é meio que de recordação, assim. Esse livro aqui também é da Meg Cabot, mas ele é mais adulto um pouco. Eu acho que ele é uma série também, mas eu não me recordo muito. E eu não sei se eu terminaria de ler. E tem aqui Diários de um Vampiro, que também é mais ou menos da mesma época, da mesma aí categoria. E eu li só os 3 primeiros também. Aqui embaixo eu tenho Dragões de Éter, do Rafael Dracon, que é um autor nacional. Eu gostei bastante desse livro, tá aqui só o primeiro e o segundo. O terceiro, ele desapareceu da minha casa. Eu não sei o que aconteceu. Eu emprestei ele pra minha mãe, ele ficava no quarto ali da minha mãe o tempo todo. E aí, de repente, um dia, ele simplesmente tinha sumido. Ela achou que eu tinha pegado de volta. E, na verdade, ele sumiu. E aí eu não sei onde ele tá. Mas, basicamente, eu gostei bastante, só que eu achei que tinha terminado no 3, inclusive eu tinha gostado muito do final, e aí eu descobri que tem um quarto, e aí eu provavelmente não lerei, porque já passou da época, e também depois, assim, que passou um tempo, várias pessoas criticaram, falaram várias coisas que eu não tinha percebido, aí agora eu fico, tipo, achando que eu provavelmente não gostaria mais tanto, igual eu gostei da primeira vez que eu li. Esse daqui é Filhos do Éden, que é do Eduardo Spohr, que também é um autor nacional, é o primeiro volume. Esse daqui é bem interessante, mas esses livros dele são sempre bem caros, e aí eu acabo enrolando, deixando passar, e aí não compro nunca. Depois dos 15, da Bruna Vieira, é um livro meio que de contos. Tenho aqui Fazendo o Meu Filme, os 3 primeiros volumes. É bem adolescente, bem jovenzinho mesmo. E como eu disse, eu tenho por recordação. E eu acho essas capas muito mais bonitas do que as atuais. Ele também tem um quarto livro que eu acabei também não lendo, porque eu deixei passar na época do lançamento. E aí hoje já não tem nada a ver. Tenho aqui o Sábado à Noite, da Babi Dewitt, que também é uma autora nacional. Ele era uma fanfic do McFly, e aí acabou virando o livro. Era uma fanfic bem famosa. E aí virou livro, mas eu acabei não comprando os próximos também. Perdida, da Karina Ricci. É um romance meio de época. Eu lembro na época de ter achado divertido. Não é, assim, excelente, mas, assim, eu me diverti enquanto eu lia, mas não o suficiente para eu ler os próximos também. Acho que eu não sei se eu leria hoje. Uma Dama Fora dos Padrões, que é o único... Na verdade, eu já li 2 livros da Julia Quinn. O outro que eu li é o 2º volume dessa série. E não gostei. Esse aqui eu gosto muito. Esse aqui eu acho ele bem divertido. O segundo que eu li eu achei péssimo. Então, não sei se eu vou ler mais livros dessa autora. Não faz muito assim, é meu estilo. E na verdade, esses livros estão aqui porque eu meio que fiquei sem categoria, assim, pra pôr, sabe? Também são mais livros que eu não gosto tanto, tipo romance e tudo mais. Tenho aqui Um Gato de Rua chamado Bob. Esse livro é bem divertido. Eu acho que eu falei dele recentemente aqui no canal. Ele fala sobre, tipo, um morador de rua, assim, e o gato que ele tem. Então, conta aí sobre a vida dos dois. Uma Prova de Amor, que é um livro de romance bem, assim, triste. Não triste, mas, assim, é um romance. Não é exatamente o meu tipo de livro preferido. Então, tenho aqui A Última Música, que é do Nicholas Sparks. Eu acho que é o único livro dele que eu li. Na época eu lembro de ter gostado, mas assim, não é exatamente, como eu já disse várias vezes, o tipo de livro que eu gosto, porque eu não gosto muito de romance com doença, assim, com tristeza, é mais difícil ainda de eu gostar. Inclusive, esse livro aqui, eu estive aqui, vai pra mesma categoria, que é bem triste também, mas esse aqui eu acho que ele é um pouco mais legal. Tenho aqui Memórias de Sargento de Milícia, que tá totalmente perdido, né? Que nem tem nada a ver com nada, porque é um livro antigo. Mas esse aqui é muito legal, muito divertido. Ele é bem divertido mesmo, esse livro. E ele é um livro clássico, assim, então, bem interessante. Carta de Amor aos Mortos. Eu li bem na época do lançamento. Na época eu não gostei. Caso você já tenha lido, vai ser spoiler, eu acho. Mas ele é praticamente uma cópia de As Vantagens de Ser Invisível. Então ele é um livro, assim, bem triste. E eu fiquei feliz de ter lido na época, mas eu não gosto muito.
né, de livros tristes. Essa Luz Tão Brilhante é um livro que a minha mãe me deu, a gente tava, tipo, na rua, nós vimos, achamos a capa bonita, nunca tinha ouvido falar. E é um livro assim, tipo, meio jovenzinho e tal. É interessante, mas não é meu tipo de livro preferido. Tenho aqui, gente, uma biografia do McFly. Caso você não saiba, sou uma pessoa que é muito fã de McFly e também de K-pop. Mas, assim, McFly eu sou fã desde muito, muito nova. Desde, sei lá, 2008. E vai ter show deles, gente. O show que era pra ter sido em 2020, que foi cancelado, que eu comprei em 2019. Finalmente vai acontecer, se tudo der certo. Vai acontecer em maio, estou bem animada. Tenho aqui Confissões de uma Banda. Esse livro, na época que eu era adolescente, eu queria demais. E aí eu li o primeiro e eu achava incrível. E aí depois eu li o segundo depois de adulta e achei horrível. Então, é isso, né? Acontece. Eu acho que esse livro acaba sendo muito problemático. Ele tem muitas coisas assim, bem assim, erradas. E aí a gente deixa passar, porque quando a gente é adolescente, a gente não tem muito bom senso. Tenho aqui A Culpa das Estrelas, que na época que eu li, eu gostei demais. E provavelmente se eu lesse hoje, eu ia detestar, né? Por causa desses motivos que eu já falei. E eu ganhei ele no sorteio do Scooby, foi a única vez que eu ganhei. E tenho aqui o Teorema Catherine, que é muito chato. Nossa, péssimo. Eu adoro esse livro, eu acho ele lindo, a capa dele é lindíssima, mas eu acho ele muito chato. E é isso. Aqui embaixo tem também mais alguns livros. Aqui embaixo tem os livros da Stephanie Perkins, que é o Isla e o Final Feliz, Lola e o Garoto da Casa ao Lado e Anne e o Beijo Francês. Desses três, o que eu mais gosto é o Lola. Eu lembro que teve uma época que as pessoas amavam demais o Anne e o Beijo Francês, era muito, muito popular. Mas eu sempre gostei mais do Lola, acho ele bem divertido. E todos os três, apesar de serem histórias independentes, os personagens participam, tipo, aparecem, né, um no livro do outro. Aqui do lado tem também o Lonely Hearts Club. Na época, eu comprei quando eu fiz 15 anos, era um livro que eu queria muito, porque o nome dele é o nome de uma música dos Beatles, e aí eu gostava dos Beatles, e aí eu queria muito por causa disso. Mas o livro em si não tem nada a ver com Beatles, é só realmente a capa que é inspirada e o nome da música, que é, né, o nome do livro. Mas, tipo, não tem nada demais, é porque a menina do livro chama Penny Lane, mas é só isso. É só um romancezinho, assim, adolescente mesmo. Ai, gente, caiu tudo aqui, mas o próximo livro é As Vantagens de Ser Invisível, que também não é um livro que eu gosto por motivos de tristeza. Tem aqui O Pequeno Príncipe, que é muito legal, muito bonito mesmo. Ai, todo mundo fica falando, é clichê, né, mas é realmente bem bonitinho. Dá pra ler mais ou menos meia hora. E tem aqui A Parisiense, que é tipo um livro ilustrado e tal, bem bonito. Bom, como eu tinha dito, essa estante aqui, ela é de livros que eu ainda não li. Apesar de que este livro aqui e esses dois aqui, na verdade, eu já li, mas eles estão aqui porque eu pretendo reler pra ler a série. Bom, essa série aqui, O Olho por Olho, aí o próximo é Dente por Dente e Fogo contra Fogo. É uma série da Jenny Han com outra autora. A Jenny Han, caso você não se recorde, é a mesma autora de Pra Todos os Garotos que Já Amei. Eu lembro que na época eu não gostei muito desse livro aqui, mas eu vi esses dois, a continuação, em um sebo e tava tipo R$10. Aí eu pensei, na verdade acho que foi minha mãe que me deu, aí pensei, por que não, né? Ainda mais presente. Então um dia aí eu pretendo reler, né? E agora que eu conheço a Jenny Han, eu acho que talvez eu vou olhar com olhos mais agradáveis. E aí, se eu ler, eu conto pra vocês. Lendário é o segundo volume da série, né, de Caraval. Eu não gostei também de Caraval, mas tá aqui o Lendário, né, um dia eu vou ler. Fico enrolando porque eu não tenho o terceiro volume, então fico aí, sempre deixo pra depois. Tenho aqui O Conto da Aia, que eu ganhei da Amazon. Teve uma promoção aí que eles estavam dando 2 livros. Eu ganhei o 1984 e O Conto da Aia. Essa série aqui é da mesma época lá dos livros que eu falei, que são livros de anjo, de vampiro, da época que eu era adolescente. Eu comprei e arrependi quase imediatamente, porque eu queria muito reler. De todos aqueles livros lá, essa série era a que eu mais gostava. E eu acabei ficando sem saber o final.
Aí eu pensei, vou comprar, vou reler e vai ser ótimo, porém, já nem chegou, custou chegar aqui em casa e eu já tinha desanimado. Mas eu não desisti totalmente ainda, vamos ver se eu leio. Está na pilha de livros que eu pretendo ler ainda, não de livros que eu vou doar, então está aqui, quem sabe um dia, mas não é minha prioridade. Tenho esse livro aqui, Todos os Nossos Ontens, eu acho que é uma distopia, também foi comprado no sebo. Esses dois livros aqui, do Bernard Cornwell, eu fico enrolando demais, tem anos que eu comprei. Eu sempre fico falando que vou ler, mas na verdade não tenho muita vontade. Eu fico desanimada porque são séries. Esse aqui é o primeiro volume de 4, As Crônicas de Starbuck. E esse aqui eu sei que são 3, então tenho só o primeiro. Aí já me dá um negócio do desânimo, porque sei que não vou comprar os próximos. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita dó de tirar eles daqui. Tenho aqui um do Harlan Coben, que tá até no plástico ainda, que é A Grande Ilusão. Eu adoro essa capa antiga do Harlan Coben, porque ela é muito cafona. Eu gosto muito mais do que a capa nova colorida, mas é porque ela é cafona, mas assim, dá pra ver na hora que é livro de suspense, então eu adoro. É um autor que eu já li bastante. Tenho aqui O Cemitério, do Stephen King. Eu já tirei ele pra ler algumas vezes, mas ainda não li. Esse aqui é o segundo volume daquele lá do gato de rua chamado Bob. É um livro bem fino, comprei bem recentemente. Tenho aqui A Padaria dos Finais Felizes. Eu acho que eu pulei no... Enfim, gente, o outro, que é a da Livraria dos Sonhos, ele tá na estante depois do livro da Julia Quinn, e agora que eu percebi que eu acho que eu nem falei dele, acho que eu pulei, mas é um livro, assim, tipo da Sophie Kinsella, que eu acho divertido, é o único tipo de romance, assim, que eu gosto um pouco mais. Esse livro aqui, Mais do que Tudo Isso, é uma indicação do Paulo Hatz, ele é do Patrick Ness, também fico enrolando pra ler, porque sei que é um livro triste, então não sei quando eu vou ler. Esse livro aqui é um livro sobre filmes, eu acho que são 5 filmes famosos aí do Brasil, mas tá aqui. Tenho aqui um livro sobre produtividade, tipo, autoajuda de produtividade. Tenho Viagens da Minha Terra e Macunaíma, que são, tipo, clássicos, né? Comprei essas versões, assim, de banquinha, acho que foi, sei lá, R$5. E esse daqui, que é um box que eu já tinha tirado, que eu não ia ler, tinha colocado lá na pilha de livros que eu ia vender, doar. Mas voltei ele pra cá, que tem Mário de Andrade e Rubem Fonseca. O do Caio Fernando de Abreu eu já li, não gostei. Mas, assim, eu entendo porque que as pessoas gostam, assim, é só porque realmente não tem nada a ver com a minha realidade, então eu não me relaciono nem um pouco. Mas os outros dois, talvez eu ainda leia, são livros bem curtos, então dá pra animar a ler. E eu tenho aqui a caixa, só a caixa do Navio de Teseu. E, assim, já comecei a ler esse livro 2 vezes e até hoje não consegui terminar, mas enfim, é isso. Como eu tinha dito, aqui embaixo são álbuns de K-pop, também CDs, né, que eu gosto aí. Não vou mostrar pra vocês um por um, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e eu sei que não tem muito a ver. Mas talvez um outro dia eu mostre. Todos esses álbuns, menos os do BTS, tem vídeo aqui de unboxing, então se vocês tiverem curiosidade, eu vou abrir um, só pra vocês verem. Esses são álbuns... caso você não conheça, álbuns de K-pop, geralmente não, quase 100% das vezes, eles vêm com livros de fotos também, sabe? E aí são álbuns muito trabalhados, eles vêm com card, pôster, bookmaker, tem tipo capa, assim, sabe? Cada álbum é de um jeito, tem uns que são caixa, então é um negócio que eu gosto muito de colecionar, porque eu acho muito bonito. Fora que tem o CD em si, né? Inclusive, comprei um CD player, que eu nem tinha mais. E vai chegar aí em breve. Mas, basicamente, esses aqui são do BTS. Todos esses aqui são do Monsta X. Eu tenho 2 do Stray Kids e um do Twice. E aqui tem do McFly e do Paramore. E tem também DVDs do McFly. Aqui embaixo também eu não vou mostrar, mas são revistas, revistas da Vogue e aqui da Glamour. Eu assinei a Glamour por acho que uns 3 anos. Eu acho que hoje em dia nem existe mais a Glamour, né? Eu acho que ela é só digital. E a Vogue eu assinei recentemente, porém arrependida, porque todo mês tá atrasado, aí eu tenho que ficar mandando mensagem. Aí dá uma preguiça, assim. E aí aqui nessa caixinha eu tenho, tipo, recordações dos shows que eu já fui. Tipo,
sabe, pulseirinha de entrada e tudo mais. E é isso, aqui essa área ela é mais assim de música e tipo revista e tal. Bom, aqui, como eu disse, é a minha estante da Agatha Christie. Como vocês podem perceber, eu tenho muitos livros dela e eu já li muito mais do que os que estão aqui. Ela lançou, eu acho que por volta de 80 livros. Eu acho que eu li uma metade, assim, eu devo ter lido uns 40, contando com todos que eu li na época da escola e livros que eu li pelo Kindle e tudo mais, e e-book. Mas esses aqui são os que eu tenho, né? Eu sempre que eu vou em algum lugar, tipo na Americanas, eu compro os que eu ainda não tenho. E essa coleção nova, eles têm lançado versões de livros que são pouco comentados. A maioria aqui eu já li, mas tem alguns que eu não li. Por exemplo, Noite Sem Fim, eu ainda não li. E o M.O.N. também eu não li, pelo menos não me recordo, porque tem vários livros da época que eu era adolescente / criança que eu pegava da biblioteca da escola, e aí eu nunca lembro se eu já li ou não, eu só vou lembrar assim quando eu começo a ler, que é o que aconteceu, por exemplo, com 13 e a Mesa. 13 e a Mesa eu comprei, né, tipo, e li, comecei a ler, a hora que eu comecei a ler e ver, assim, o andamento da história, que eu percebi que eu já tinha lido, porque eu lembrei claramente do final, assim. Só que isso acontece muitas vezes com muitos livros, eu não lembro da história até eu começar a ler. Aí a hora que eu começar a ler eu vou aos poucos lembrando de tudo. Então isso acontece às vezes com livros dela, porque eu lia muito quando eu era criança, eu pegava da biblioteca, então eu não era numa época que tinha Scooby, então tem muitos livros que eu simplesmente não lembro mesmo de ter lido, porque eu não lembro do nome, e aí depois que eu começo a ler que eu descubro. Essa coleção aqui, né, até aqui, ela é toda dessas capas assim, eu acho super bonitas, eu adoro essas capas, elas são muito desenhadas, muito trabalhadas. Eu, inclusive, gosto mais dessas capas do que dessas novas, apesar dessas aqui serem mais minimalistas, né, e elas ficarem bem bonitas, assim, coloridas, juntas, eu gosto bem mais das outras. Eu acho que tinha uma personalidade, assim, bem grande, porque elas são todas muito ilustradas, então eu gosto bastante. E aqui eu tenho de outra editora, que é da LPM, que são versões, tipo, econômicas, né? Elas não têm orelha, tem uma folha bem mais fina, mas eu gosto bastante também. E geralmente essas aqui eu compro na Americanas, eu encontro lá, sabe? Quando eu vou lá, eu vejo que tem um que eu não conheço. E eu gosto muito também dessas de bolso, porque pra mim, essa edição aqui, esse tipo de livro é o mais confortável pra ler, porque você consegue segurar com uma mão só facilmente. Ele é muito fino, muito fácil, muito leve. Pra ler, essa edição aqui é a mais confortável de todas. Por mais que a gente ache muito bonito o livro de capa dura e tal, pra ler, essas edições aqui são muito melhores. Fora que eu não fico com dó, assim, de dobrar elas. Então é muito melhor pra ler. Gosto muito dessa edição aqui. Aí, curiosidade. Esse livro aqui, O Homem do Terno Marrom, foi o primeiro livro que eu li da Agatha Christie. Eu lembro claramente, assim, de ler ele, mas eu não lembro da história. E aí eu comprei recentemente, ele é dessa versão também de pocket. Eu sempre procurei pra comprar a versão que eu li, né, mesmo na época da escola, que era uma da capa preta, só que só acho em sebo e tal, aí eu desisti, mas eu ainda não reli. Na época eu acho que eu não gostei muito, mas alguma coisa me marcou porque eu continuei lendo muito, né, os livros dela. Então, apesar de eu não ter gostado desse em específico, eu gostei da autora. Então, um dia eu vou reler aí, eu conto pra vocês se eu gostei ou não. Bom, continuando aqui, eu vou começar por essa parte, porque é da Agatha Christie também. Essa edição aqui, ela é de capa dura, é uma edição, tipo, diferente. Tem duas versões, essa daqui é a da Miss Marple e tem a versão do Poirot. Cada livro tem mais de um livro. E eu tenho quase certeza de que eu tenho todos eles naquelas versões lá de cima. Mas eu queria comprar porque, como eu disse, eu quase meio que faço coleção. Inclusive, o Assassinato do Expresso do Oriente, eu tenho mais de uma versão. Tem mais de um livro que eu tenho mais de um da Agatha Christie, porque, como eu disse, eu gosto bastante. Inclusive, eu já falei aqui sobre, né, algumas polêmicas envolvendo o nome dela, sobre os comportamentos dela como pessoa na época, né, que ela era viva. E na época eu falei que pra mim era muito mais difícil continuar lendo os livros, mas com um olhar crítico, do que simplesmente fingir que eu não gosto dela, porque eu poderia fazer isso
E aí eu optei por continuar tendo os meus livros e passar a pesquisar mais mesmo sobre a vida dela, porque eu nunca li nada sobre ela em si, apesar de eu gostar tanto das histórias há tantos anos, né, sobre a autora eu nunca soube nada. Inclusive tenho aqui a autobiografia que eu não li ainda, é um livro bem grande, mas não li ainda, e aí um dia eu vou ler, não sei quando. Esse livro aqui, ele é sobre venenos. Esse livro aqui é ótimo, é muito divertido, ao mesmo tempo que ele é um pouco chato, assim, não é um livro pra você ler de uma vez. Eu li ele de uma vez, mas eu não recomendo fazer isso. Ele é um livro bem bonito, é uma edição da Dark Side, ele é todo desenhado e basicamente ele explica como funcionam os venenos que são citados nos livros da Agatha Christie, porque ela sempre faz coisas muito críveis, né, apesar de às vezes ela cometer erros. Ela fazia muitas pesquisas, então as mortes que acontecem nos livros dela quase sempre são por venenos, e aí eles explicam aqui o que faz, né, cada composto, né, e mostra também casos reais de pessoas que morreram de verdade com esses venenos, que foram assassinadas dessas formas. E aí é bem interessante, só que igual eu falei, para ler de uma vez assim ele fica um pouco cansativo, porque a estrutura dele é a mesma, sempre mostra o veneno, o processo químico, o que ele faz no corpo, e aí depois os casos, e aí faz isso várias vezes, então fica um pouco cansativo. Aqui são livros de ficção científica. Aqui eu tenho Jurassic Park, que é um hino. Esse livro é maravilhoso, muito bom. Essa edição também eu adoro, é uma edição comemorativa. E esse eu comprei no sebo. Esse livro é ótimo, já falei muito dele aqui no canal. Se você me acompanha, você viu na época que eu li. Eu gostei demais, achei extremamente divertido e interessante. Mas ele é bem violento também, ele é bem descritivo, assim, de sangue. O Mundo Perdido também é bem legal, mas é bem menos interessante do que o Jurassic Park. Mas os dois são bem bons. Tenho aqui os Jogos Vorazes, que são excelentes. Essa distopia aqui é incrível, eu lembro dela, assim, claramente, foi muito marcante na minha vida, e eu acho que ela ainda é hoje muito, assim, atual e muito relevante. Então, se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. Eu não animei comprar o Cântico da Serpente, o Cântico do Pássaro e da Serpente, que é aquele quarto volume, mas na época do lançamento eu tinha ficado muito animada, eu quase reli, mas eu acabei não relendo, mas acho que eu vou reler um dia desses aí, porque realmente são histórias muito boas e muito marcantes mesmo. Tenho aqui o Divergente, esses aqui são em inglês, eu comprei aí numa super promoção e ficou super barato. Na época, inclusive, eu nem acreditei, porque eles são capa dura, tipo, tem a jacket, em inglês, é o box com os 4, e eu acho que foi tipo R$100, de forma que cada livro foi 25, então ficou muito barato. Porém, eu acho que eu li totalmente fora da época, eu não devia ter lido tão velha, eu acho que eu tinha que ter lido na época que foi lançado. Acabei não tendo a oportunidade, não li, e eu acho que eu deixei passar da hora, porque eu acho que esse livro ele me encantaria muito mais quando eu era mais nova. Hoje em dia eu já não gostei tanto, acho que ele pesa muito pro romance. Geralmente as pessoas comparam, né, os Jogos Vorazes e o Divergente, porque eles são da mesma época, e os dois são distopias, né, mas são completamente diferentes, principalmente nessa parte. Eu acho que o Divergente ele pesa muito mais pro romance. Ele é bem mais jovem, apesar de também ter uma temática meio pesada. Esse daqui, como eu disse, ele ainda é muito relevante, muito político, mas esse daqui, ele tenta ser assim, mas eu acho que ele acaba não sendo. Então, eu não gostei muito, mas, como eu disse, eu li bem mais velha. Talvez se eu tivesse lido na época que ele foi lançado, eu teria gostado muito mais do que eu gostei. Tenho aqui Uma Dobra no Tempo. Esse livro, ele é, teoricamente, de ficção científica. Eu, particularmente, considero ele fantasia, porque daquelas, né? Ele é descrito como ficção científica, mas eu decidi que é fantasia. Mas é porque ele é um livro bem antigo e até onde eu sei, ele é um livro infantil, então ele acaba sendo bastante lúdico, assim. Então ele tem muitas descrições muito fantasiosas, apesar dele ser de viagem no tempo, que faz ele ser uma ficção científica. Ele é, pra mim, assim, mais fantasia. E eu acho que isso acabou me decepcionando, porque eu esperava que ele fosse ficção científica. E aí eu comecei a ler e eu descobri que ele era fantasia. E isso acabou me
tipo, me decepcionando um pouco. É uma série também, e eu provavelmente não vou ler os próximos, mas eu sei que é muito premiado e tal, então eu sempre fico com dó e fico pensando se realmente eu não vou ler os próximos. Eu li também numa época bem ruim, eu li no hospital, eu tava com a minha mãe no hospital, ela estava internada, então não tem uma vez que eu vejo esse livro que eu não lembro dessa época, então eu sei que isso também traz uma carga negativa pra ele, que não é da história, mas enfim. O próximo livro é o Armada. Esse livro eu sei que ele é de invasão alienígena / jogos de videogame. E assim, ele tinha tudo pra ser ótimo, porque eu adoro esse tipo de livro, mas eu não gostei muito dele. Eu sei que o povo não gosta muito dele mesmo, que o jogador número 1 é muito mais, assim, aclamado. Eu ainda não li o jogador número 1, aí lançou o jogador número 2, e aí o povo não gostou também. Então, eu não sei se eu ainda vou ler ou não, mas, enfim, é isso, tá aqui, eu gosto dele, só não é, assim, meu livro preferido. Não foi tão ruim quanto eu achei, mas também não foi tão bom assim. Aqui eu tenho o Endurance, que é uma biografia de um astronauta. Ele conta sobre a vida dele antes de ele ir para o espaço, como foi ele se tornar astronauta e o ano que ele passou no espaço. Então, assim, é super interessante. Muito interessante mesmo, muito divertido. Dá para aprender muitas coisas diferentes que a gente geralmente não sabe, mas ele é um livro um pouco chato, assim, não acontece nada, né? A vida do cara, então é muito, assim, estranho falar mal de uma biografia, mas não é que eu tô falando mal, assim, é porque geralmente é uma história com reviravoltas comuns de uma vida normal, assim, não tem grandes acontecimentos, exceto, é óbvio, o fato de ele ser astronauta, né, que já é, por si só, muito incrível. Então, assim, muito divertido, eu gosto bastante, gostei muito de ter lido, mas é um livro, assim, mais monótono. Acho que essa é a palavra certa, ele é um livro monótono. Tenho aqui o Artemis e também o Perdido em Marte, que são do mesmo autor, que eu adoro esses dois livros. Eu gosto muitíssimo desses livros, são alguns dos meus livros preferidos, eu adoro mesmo. E eu tô agora com o livro dele, que ele lançou recentemente, que é o... Não lembro o nome agora, mas ele lançou outro livro e eu tô super animada pra ler. Eu tinha, inclusive, colocado na minha meta de fevereiro, mas acho que não vou conseguir, não vai dar tempo. Mas, mesmo assim, são livros muito bons, muito divertidos. Ele consegue fazer explicações, assim, da criação dele de ficção científica muito interessantes e divertidas. Ele é muito descritivo nessa parte, assim, se você não gosta de descrições sobre contas e coisas assim, realmente da parte científica, provavelmente você não vai gostar, mas mesmo assim é muito divertido, porque ele fala assim de um jeito leve. Tenho aqui a trilogia do Alien, que é daquela mesma série de filmes, né, muito aclamada e muito famosa. Eu acho que tem jogos também. Eu terminei de ler, eu li o terceiro recentemente e descobri, se você viu aí meus vlogs, você sabe que eu li na ordem errada. Nossa, eu fiquei muito triste. Porque já é um livro, assim, difícil, porque, como eu disse, ele faz parte do mundo do filme, né? Então, se você não assiste os filmes, você já perde aí uma parte, né, da história. E eu perdi, porque eu não vou ver os filmes, eu não assisto filmes de terror. Mas eu queria ler os livros, aí além de tudo eu li o livro na ordem errada, porque se sugere, né, que o terceiro livro ele se passa antes do segundo, e eu li, tipo, o segundo primeiro porque ele era o segundo, né, então basicamente não deu pra entender, mas mesmo assim eu gostei, achei divertido. Algumas pontas deles ficam bem soltas, assim, né, porque como eu disse, faz parte dos filmes e também... tem esse negócio aí das ordens, mas dá pra entender mesmo assim, eu me diverti enquanto eu lia, então eu gosto bastante, apesar disso que eu falei. Aqui embaixo, como eu disse, estão livros assim, mais... livros que eu não... sem categoria. Tem aqui quadrinhos, né, tem o Nimona, esse Covarde aqui, o Arqueiro Verde, que é um quadrinho bem aleatório que eu comprei numa viagem. Tem aqui o Witches, que é ótimo, esse daqui é muito bom, ele é de terror. E é super divertido. Tem a Diferença Invisível, que é incrível, que eu recomendo pra todo mundo. Aqui eu tenho esse Veja Como Se Faz, que é aqueles livros assim, tipo de infográficos e tal. Eu comprei, acho que no Sebo também, foi bem barato.
E esses aqui são de desenho de moda, da época que eu estudava moda, caso você não saiba. Sou designer de moda, me formei em 2015, então eu tenho esses dois e também o de História da Arte, que é dessa época também. Aqui, como eu disse, estão livros assim que eu estou lendo no momento. Esse aqui é o Navio de Teseu, que como eu disse, já comecei a ler, gente, 2 vezes e abandonei. É um livro assim meio chato. Ele é interessante, mas assim, é muito esforço, muito empenho pra poder entender o que tá acontecendo. E aí eu não tenho muita paciência. E o Rainha das Sombras, que é o 5º volume do Trono de Vidro, que é o que eu estou lendo no momento. Estou lendo assim, não comecei ainda, mas é o próximo que eu vou ler da série. Bom, aqui, como eu tinha dito, são livros de suspense / terror. Tenho aqui vários livros do Harlan Coben. A maioria desses livros eu li já, tipo, há bastante tempo. Não lembro de muita coisa, mas eu sei que eu gosto. Essa é a capa nova que eu falei que eu não gosto tanto. Eu prefiro bem mais essas capas assim, por mais que elas sejam meio bregas. Mas eu acho que tem mais cara de suspense. Tenho aqui alguns livros do Stephen King. O Joyland, que foi o primeiro que eu li, que eu não gostei. O Misery, que é um favorito meu, juntamente com o It. Tenho aqui uma biografia dele, não foi ele que escreveu, mas é uma biografia, é da Dark Side. Na época eu comprei só porque eu achei ela muito bonita e eu nunca nem tinha lido o livro dele, agora pelo menos eu já li algum. Tenho aqui da Lisa Gardner, Bem Atrás de Você, que é uma autora que eu adoro. Eu já li muitos livros dela, mas a maioria eu li pelo Kindle. É uma autora assim super legal mesmo, muito bom. Esse Orphan X aqui eu comprei no sebo, super sem saber do que se tratava. É divertido, mas assim, normal, nada demais, sabe? Não é nem incrível, nem ruim demais. Tenho aqui esse da coleção Medo Clássico, da Dark Side, que é do Edgar Allan Poe. Tem o volume 2 também, mas eu não tenho. Na época eu comprei porque eu queria muito ler as histórias do Detetive Dumpy. Eu fiquei feliz de ter comprado, era um livro tipo que eu tinha sonho de ter. E aí eu consegui comprar, então eu gosto muito dele. Apesar de eu não ter gostado tanto das histórias. Eu gosto muito do objeto livro. Mas assim, não é que eu detestei, é só porque eu não gosto tanto assim, sabe? Tenho aqui A Origem, que é só a Origem no caso, Origem do Dan Brown, que é ótimo, muito incrível. Realmente faz jus ao sucesso, porque ele pegou aí uma receita pra fazer sucesso mesmo, que é polêmicas. Religião, arte e mistério, muito divertido. Eu queria ter tido essa ideia, sinceramente, porque eu estaria rica no lugar dele. Tem aqui A Garota do Lago, do Charlie Donlia, que é bem ruim, e Uma Mulher na Escuridão, que é ótimo, que é do mesmo autor, e é bem curioso, porque eu tinha detestado esse livro, e aí esse eu gostei muito. Tenho aqui A Corrente, que é um livro com uma premissa muito incrível, mas um desenvolvimento meio boca, assim, não é muito bom. Mas também eu não detesto ele como a maioria das pessoas detesta. E pra mim é o mesmo caso de A Mão que Te Alimenta. E na verdade eu acho A Mão que Te Alimenta bem pior. Mas é uma história com uma ideia muito boa e que não foi bem desenvolvida. Poderia ter sido bem melhor. E esse livro é bem curto e assim, ao mesmo tempo ele é bem cansativo. Não gostei muito desse livro. E aqui no final eu tenho a obra completa do Arthur Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes. São todas as histórias originais do Sherlock Holmes. Caso você não saiba, o Sherlock Holmes é patrimônio público, então qualquer pessoa pode escrever sobre ele, né? Uma história com esses personagens. Então tem muitas histórias, filmes, séries com esse personagem, mas que obviamente não foram escritos pelo autor original. Mas aqui tem a obra completa com todas as histórias que ele escreveu. E aqui eu tenho fantasias, tenho aqui Filhos de Sangue e Osso, que é muito bom, muito divertido. Inclusive, eu preciso comprar as continuações, que eu não tenho ainda. Tenho A Melodia Feroz, que é o primeiro volume de uma duologia. Eu já li o segundo volume, né, que é o Dueto Sombrio, mas eu li pelo Kindle. É um dos livros que eu mais gosto, eu adoro demais essa história. Acho ela super criativa, super tocante, muito divertido mesmo. Tem o Caraval, que eu já mencionei, que eu não gosto muito. Tenho As Crônicas de Nárnia, que também foi uma grande dificuldade para eu ler na época que eu li, faz muitos anos. E eu achei bem, assim, difícil na época, porque, assim, não tenho boas memórias com esse livro, não sei porquê. Eu gosto das histórias, os filmes eu acho incríveis,
Mas, assim, pra ler as histórias eu não gostei tanto. Eu acho que são 7 livros dentro desse aqui, é um volume único. E eu lembro que na época eu paguei, tipo, R$12 nesse livro. Foi super barato. Uma chama Entre as Cinzas, que é um livro que eu finalizei recentemente mesmo, tipo, esse mês. Esse mês não, mês passado. E eu gostei muito, tem aí vídeos, tipo, de vlog de leitura, eu acho que de quase todos. E eu gostei muitíssimo. Ah, eu adoro essa série. Tem muitas coisas que eu tenho pra criticar sobre ela, mas ao mesmo tempo eu gosto demais e eu acho as capas lindas. É bem assim, clássico de capa de livro de fantasia, né? Mas mesmo assim eu acho bem bonitas. Só tem uma coisa que eu descobri recentemente, assim, que eu nunca tinha observado, que é essa capa aqui, ela tem hot stamp na lateral, né? Ela tem esse brilhinho, não sei se vai dar pra ver. E as outras não tem. Aí, tipo, nossa, fica muito descombinando. Mas enfim, a história em si é incrível, me marcou muito esse livro, chorei em vários momentos, então assim, gosto bastante. Tenho aqui A Maldição do Vencedor, eu não gosto muito dessa história, acho ela meio assim, bastante problemática. Vou tirar isso do box porque tá assim, bem difícil, mas eu gostei de ter lido, porque são livros que eu tinha muita curiosidade de ler, e aí eu tive a oportunidade, comprei na Black Friday, foi bem barato. E aí eu li, na época eu gostei, assim, porque é uma história que te prende, você fica querendo saber o que acontece, mas eu acho que ela é muito problemática, apesar disso. Então, assim, eu não gosto muito. Tenho aqui o Ecos, que é perfeito, sem defeitos. Esse livro é incrível, muito bom mesmo. É uma fantasia com crianças, ele se passa na época da Segunda Guerra, e ele fala também sobre música, então, assim, muito incrível, é um dos meus livros preferidos. E eu acho que hoje em dia as pessoas quase não falam sobre ele. Tenho aqui o Coraline, que eu li e ganhei recentemente. Ganhei no meu aniversário, eu li mais ou menos na mesma época. E eu gostei bastante. E é uma edição bem bonita também. Esses 3 livros aqui eu não li, que é o Serpent and Dove, o Blood and Honey e também o Sorcery of Thorns, que são livros que ficaram super populares aí no BookTube. Comprei eles em inglês porque tava ficando mais barato do que comprar. Esse aqui tava ficando mais barato do que comprar em português. Esse aqui eu comprei porque achei que nem ia ser lançado aqui. Aí depois foi lançado e arrependi amargamente porque não tô entendendo nada. Comecei a ler esse livro, não entendi nada. Tive que depois comprar a versão em português porque não entendi. E aí agora é isso, né? Tô aqui com a versão em inglês meio perdida. Não animo ler porque não vou entender. E aí meio dinheiro perdido. Mas eu gosto deles mesmo assim. Fico feliz de ter comprado. Mas provavelmente eu vou ler na versão em português mesmo. E aí eu nem sei se eu desfaço dessas edições ou não. Tenho aqui também os 2 primeiros volumes dos Instrumentos Mortais, que é uma série que eu não gosto muito. Tanto é que não continuei. Dessa autora, Cassandra Clare, eu já li os Peças Infernais, que é aquele de 3 volumes, e eu gostei bastante. Mas os Instrumentos Mortais eu não gosto, apesar de ser o mesmo mundo. São livros bem diferentes. As Peças Infernais são de livros, é numa época diferente, é tipo steampunk, então é bem diferente. Então eu gosto bastante, mas aqueles 2 ali eu não gostei muito, mas também fico com dó de me desfazer. Aqui, como eu disse, são livros que eu terminei de ler recentemente, que no caso é o 1984, na verdade, acho que não foi tão recentemente, é porque eu fiquei meio sem saber onde colocar, e A Quinta Estação é o último que eu li, então eu vou, e esse aqui, né, O Céu de Pedra é o 3º, né, volume, então eu vou ler ele logo em seguida. Então eu vou deixar aqui nesse espaço, tenho aqui o box do Trono de Vidro e Os Miseráveis pra segurar os livros aqui, pra eles não caírem. Então é por isso que tá aqui assim. E aqui embaixo, né, como eu disse, são livros que eu não pretendo continuar com eles. Tenho ali do H.P. Lovecraft, da Paula Pimenta. Tenho o Divergente em português, porque eu já tenho outros. Tenho o livro, o primeiro volume também Tenho aqui também o primeiro volume do Percy Jackson. Decidi dar um zoom aqui. E o Morcego. Tem, assim, livros bem antigos de quando eu era criança, que eu ganhei na escola. Eu não vou mostrar um por um, porque eu já fiz um vídeo falando do porquê que eu não pretendo ficar com esses livros. Então eu vou deixar aqui, caso vocês queiram ver melhor. Porque não mudou muito, são os mesmos livros, mas esses livros, no caso, são livros que eu não pretendo continuar com eles, que eu pretendo
vender ou doar. Enfim, gente, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram das minhas estantes novas, se vocês têm algum dos livros que eu tenho e se vocês acharam que eu organizei de um jeito que ficou interessante, porque eu fiquei pensando por muito tempo como eu ia organizar. E essa foi, assim, a melhor forma, que é por, tipo, tema, né, de livros, pra eu saber aonde eles estão localizados, mais ou menos. Eu acho que isso acaba ajudando bastante. Se vocês tiverem alguma dica, assim, de organização melhor, pode colocar aqui embaixo. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.